Agora sim, tô gravando. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, bom dia para todo mundo, tá? Então eu vou fazer aqui uma apresentação geral sobre o que é o Pacto Global da ONU, olhando para a Rede Brasil, tá? E aí eu explico para vocês um pouquinho mais sobre essa questão de Rede Global, Rede Brasil. Mas essa é a nossa conversa de boas-vindas, então é para explicar realmente em todo, assim, do pacto, tá? Trazer aqui quais são os acordos que as empresas têm quando fazem parte do pacto, e também quais são as iniciativas que o pacto também promove aqui dentro que as empresas podem se engajar, tá? Então, desde já, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E eu vou falar um pouquinho mais agora de uma questão mais introdutória, então, um históricozinho. Então, o pacto, ele surge lá no começo dos anos 2000, quando então o secretário-geral da ONU, que era o Kofi Annan, ele entendia que estava se traçando planos, objetivos a serem atingidos, né? Que eram objetivos do milênio, depois objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, poxa, a gente está trazendo tudo isso, mas somente deixar dentro da ONU um clube ali restrito para nações, países, e não trazer as empresas não faz tanto sentido. Porque elas têm grande impacto positivo e negativo dentro de tudo isso que está sendo planejado, né? E aí, então, ele convoca esse pacto, né, que é o Pacto Global da ONU. O pacto hoje, ele está em 65 redes locais. Entendo que as redes locais, não necessariamente um país é uma rede local. No caso do Brasil tá? Mas às vezes os países se juntam e formam uma rede local que fica mais fácil de se organizar. Então, o Brasil é uma rede local, tá? Mas a gente tem outras redes aí ao redor do mundo, em mais de 162 países, mais de 18 mil empresas. Eu acho, se eu não me engano aqui, esse número de empresas já está até desatualizado, porque é um número vivo também. Acho que já está por volta de 20 mil hoje, tá? Quando a gente traz para a realidade do Brasil, o Brasil fica ali segunda, terceira maior rede do mundo, tá? Nas Américas é a maior das Américas, tá? Mas aí no mundo fica ali oscilando. E aí a gente tem mais de 1.900 participantes na rede local, né? E quando a gente diz participantes, tem as companies, que são empresas com mais de 250 funcionários, tem as pequenas e médias empresas e também tem organizações não empresariais. E aqui eu falo um pouco o que que é o pacto e o que não é o pacto, assim. Então, na verdade, vale a pena destacar que o pacto não é um selo ESG ou sei lá, uma auditoria ali de sustentabilidade, um certificado, não é isso, assim. Na verdade, o pacto é uma forma, uma iniciativa para as empresas integrarem os ODSs dentro de suas estratégias e de uma forma acelerada a partir do pacto. Então, a gente já está fazendo, beleza, agora que vocês estão com o pacto, que vocês acelerem essa jornada que vocês já estão fazendo, tá? E aí, quando a gente vai fazer as nossas iniciativas, elas se baseiam tanto nos 10 princípios, né, que são divididos nesses quatro pilares de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E aí vocês vão ver que as nossas iniciativas vão estar sempre pautadas aí nesses pilares, mas também são os princípios que eu estava falando para vocês que vale a pena destacar, que é preciso respeitar os 10 princípios, que não surgiram do nada, né? Eles são baseados ali em documentos que a ONU já segue, mas a empresa, quando adere ao pacto, ela assina ali, a mais alta liderança da empresa assina ali um compromisso, né? Dizendo que ela vai respeitar esses 10 princípios, tá? Então, esse aqui é o primeiro acordo que a gente tem. Lá na frente, eu falo os outros acordos também da contribuição anual e da comunicação de progresso. E ainda nessa questão onde a gente baseia nossas iniciativas, é claro que a gente também baseia nos ODSs, tá? Que são 17 objetivos, que se desdobram em 169 metas e 231 indicadores. E aí eu falo um pouquinho mais das iniciativas agora, passando essa parte introdutória, tá? Por enquanto, sem dúvidas, né? Tranquilo. Beleza. Quando a gente destaca as nossas iniciativas, a gente separa elas em três pilares, que é o de conhecimento, engajamento e visibilidade. Eu começo ali pelo conhecimento, tá? E a primeira questão que a gente tem é a jornada ODS. Então, a jornada ODS, gente, é como se fosse um curso realmente, online, ao vivo. Funciona muito bem para empresas que estão começando a entender e pesquisar como que eles vão
desenvolver essa jornada de sustentabilidade, como que se prioriza o ODS, matriz de materialidade, precisa fazer, não precisa, como é que faz. Então, é um curso mais introdutório para quem está iniciando essa jornada, tá? E dura 6 semanas, ao vivo, online, pelo Zoom. Então, tem um limite ali de participantes e para isso a gente precisa fazer a inscrição para a Jornada ODS. A primeira turma começa agora em setembro, tá? Não semana que vem, mas na outra. E às quartas-feiras, às 10 horas, uma aula por semana, tá? E aí não somente uma empresa participa, mas várias empresas estão ali, então é um bom canal ali de networking para trocar figurinha ali, entender como outras empresas estão fazendo também, e estão atravessando ali esse caminho, tá? Tem certificação também, então é bem massa ali de participar. Estamos bem? Tranquilos? Vamos para o Academy. O Academy hoje é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo, tá? Então, é onde a gente tem uma plataforma realmente, então é um site que vocês vão acessar e tem diversos cursos de diversos temas e diversos níveis de profundidade, tá? Então, os cursos, eles nascem com o pessoal do Global, então eles nascem em inglês, tá? E aí a gente vai traduzindo ao longo do tempo, assim. Tem muita coisa que já está traduzida, tá? E aí vocês, depois eu posso mandar para vocês uma curadoria ali de conteúdos do Academy que já estão traduzidos que vale a pena acessar, vale a pena dar uma olhadinha. Então aqui na tela a gente tem 4 cursos ali como exemplo, tá? Mas tem vários outros. O legal da Academy é que todo mundo pode acessar, todo mundo, enfim, da empresa, né? Pode acessar. Então, assim, a gente pega pelo subdomínio do e-mail de vocês. Então, quem da empresa tem aquele subdomínio consegue ter acesso ao Academy, tá? E aí fica para a empresa fazer a própria estratégia ali de divulgação. Ah, a gente vai divulgar para a empresa inteira, a gente vai divulgar para uma área, para determinado nível de hierarquia, enfim. Para a gente, isso daí é, é, de certa forma indiferente. É claro que a gente gostaria que todo mundo tivesse acesso para a gente gerar mais impacto. Mas, enfim, a estratégia é de cada empresa, tá? E aí a gente tem um portfólio de conhecimento aqui nessa questão de gestão do conhecimento, que é onde a gente tem cursos, palestras, workshops que já estão ali pré-moldados, vamos dizer assim, pelo pacto, e a gente pode oferecer para as empresas. Pode ser presencial também, tá? E sempre fazendo uma personalização ali do conteúdo de acordo com o que que a empresa necessita. Ah, mas aí a gente tem um custo adicional, tá? Para fazer isso daqui, justamente porque às vezes a gente vai presencial e para fazer essa personalização. E dito isso, eu fecho essa parte de conhecimento e avanço para de engajamento. Estamos todos bem? Sim, obrigada. Sim. Eu vou falar de engajamento agora. Quando eu avançar agora em engajamento, percebam que é quando a gente entra em questões mais temáticas, assim, nossos grupinhos aqui, tá? Então, primeira questão temática que a gente tem é o Hub ODS. Hub ODS é quando a gente atua de forma regional, tá? Então, é quando o pacto vai ali para determinada região, e aqui a gente está em 7 estados, né, que estão destacados aqui, e agora, recentemente, a gente entrou na Bahia também, tá? Mas é quando o pacto vai nesses estados, fala sobre algum tema da região, trazer um pouco das iniciativas do pacto para aquele estado, para aquela região. A gente tem empresas parceiras ali também ajudando a desenvolver isso com a gente. E também funciona ali como quase como uma amostra grátis do pacto, porque não somente empresas participantes podem participar, né, das iniciativas do HubODS, mas as não participantes também. Então, por isso que funciona como uma amostra grátis e também como uma forma de engajar a cadeia de valor, cadeia de fornecedores das empresas. Porque às vezes elas querem trazer elas também para essa jornada de sustentabilidade, para entenderem um pouquinho mais desse conteúdo, dessas iniciativas, e aí elas podem convidar para o meio do Hub ODS. Quando a gente vai em questões mais técnicas e ali temáticas sobre, enfim, determinado tema, né, propriamente dito, a gente vai nas plataformas de ação. Quando eu digo plataforma de ação,
não é uma plataforma, um software, tá, gente? Não é um software, um app, um site. As plataformas, na verdade, são os ambientes de discussão sobre essas temáticas que a gente tem aqui na tela. Então, a gente tem 6 temáticas, tá? Água e oceano, direitos humanos, clima, ação contra a corrupção, agrosustentável e comunicar e engajar. Acho que a que menos vai dar para entender, assim, já de cara, batendo o olho, é de comunicar e engajar. A de comunicar e engajar é que eu vou explicar para vocês só por causa do nome, mas comunicar e engajar é quando encontra, então, o pessoal de marketing, de comunicação, para discutir iniciativas de como falar melhor sobre os 10 princípios, sobre os ODS, como comunicar isso daí melhor, como transparecer melhor para o público. Tá? E daí o pessoal vai discutir um pouquinho mais sobre isso. E as outras iniciativas, enfim, falam um pouquinho mais para elas mesmas, mas elas vão discutir essas temáticas. Entendam que dentro desse ambiente de discussão aqui, existe uma vida própria. Então, a plataforma de Água e Oceano, por exemplo, ela vai ter sua própria agenda de reuniões, de eventos, ela vai ter suas próprias iniciativas ali dentro dela, tá? Tem sua própria equipe também do Pacto Global, para tocar a plataforma, e e ela vai independer das outras plataformas e até independer da agenda do pacto, tá? Então ela vai se desenvolver ali por ela mesma. E as empresas participantes, elas podem participar de 4 plataformas, tá? Dessas 6, pode participar de 4, com até 3 representantes em cada, tá? Então também é um ambiente que dá para encontrar outras empresas, tá? Que estão discutindo e se interessam pela temática. Tá tudo bem por enquanto? Eu vou trazer um pouquinho mais de complexidade. Eu não vou avançar tanto assim, mas eu vou trazer só como um exemplo uma das plataformas, que é a plataforma de direitos humanos. Só para exemplificar isso. No slide, depois que eu mando para vocês, vai ter um slide desse para cada uma das plataformas. Mas só para exemplificar para vocês essa questão de vida própria, é porque então a plataforma tem seu próprio objetivo. Então, aqui é de direitos humanos. Ela quer fomentar, por exemplo, a prática, a valorização e respeito aos direitos humanos em toda a sua cadeia de valor, né? E daí ela tem próprios ODSs que ela trabalha, tá? E as próprias iniciativas também dela. Então, acho que é uma das plataformas que mais tem iniciativas, tá? Por enquanto, tudo bem, né? Quando a gente olha aqui para esse cantinho direito, a gente vê que tem os movimentos. E os movimentos é uma questão a mais, um pouquinho mais profunda que eu vou avançar para vocês agora. Os movimentos eles se desdobram das plataformas, tá? Então aqui a gente tem o nosso atual secretário-geral, que é o Antônio Guterres, falando que a gente chegou na década de ação. Por que isso, assim? Por que essa fala? Porque se lá atrás, então, com o Kofi Annan já estava sendo traçado planos, objetivos, agora a gente entende que se só ficarmos dentro dos planos, nada vai ser atingido, né? Então a gente precisa colocar a mão na massa. E para isso surgem os movimentos. Então, os movimentos, e aí principalmente carregado pela temática Ambição 2030, é quando as empresas assinam compromissos de que elas vão trabalhar para que aquele objetivo seja atingido. Então, dentro do movimento existe uma meta a ser atingida, tá? E aí as empresas, quando participam do movimento, elas assinam um compromisso público de que ela vai trabalhar para aquela meta ser atingida também, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês que explica melhor dos movimentos. É um vídeo muito bom. Eu, modéstia à parte, gosto muito dos vídeos do Pacto, tá? E aí vocês vão entender melhor o porquê de cada um dos movimentos. Vocês ouvem? O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. 1 trilhão
bilhão de dólares são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Bom, gente, eu gosto do vídeo, a gente acha que faz sentido passar o vídeo, acho que ele sensibiliza bastante sobre os movimentos, ele explica bem por que eles existem, né? Então, acho que ele fala muito melhor sobre os movimentos do que eu. Vocês estão me ouvindo bem, né? Começou a chover muito aqui. Tá, beleza. Sim. Aqui eu trouxe um slide com um resuminho dos movimentos, tá? Então, para vocês entenderem, são 8 movimentos. É onde o pacto mais incentiva as empresas a se engajarem, porque justamente é onde a gente vai ver mais mudança, né? A gente quer ver as mudanças acontecerem, né? E a gente quer fazer com que elas aconteçam. Então, a gente precisa colocar as empresas nos movimentos para que isso aconteça, assim, e não fique somente no discurso, tá? Então, como eu falei para vocês, entendo que cada um dos movimentos, então, tem seu próprio objetivo, tem sua própria meta, tá? E a empresa, ela, então, assina um compromisso de que vai trabalhar para que a meta seja atingida, e aí a gente desdobra, tá? A meta para a empresa também, a gente traz para a realidade dela ali, para ela ter a parcela de contribuição dela. Uma empresa, então, quando ela faz parte do movimento, ela pode ser uma empresa comprometida, tá? Que ali não tem nenhum custo adicional, que ela vai seguir ali 2 anos de treinamento, porque não é simplesmente assinar o objetivo de agora com vocês. A gente vai fazer a nossa parte de trazer os treinamentos também, né? Mas também tem a jornada premium, que é quando a gente adapta
os treinamentos ali para a realidade da empresa, tá? Aí tem um custo adicional. E também tem a empresa embaixadora, que é um outro custo também. Mas é para quando a empresa quer ser como se fosse quase um porta-voz daquele movimento, sabe? Que é quando ela quer ter mais visibilidade dentro daquela temática que é daquele movimento em si. E aí eu vou avançar agora para a minha reta final, que é a questão de visibilidade, tá? Quando a gente diz de visibilidade, a gente tem outras iniciativas, tá? Que eu vou trazer para vocês. Algumas são um pouquinho temáticas também, tá? E aí eu começo pelo Liderança com Impacto, que é uma iniciativa voltada para a mais alta liderança da empresa, tá? Então é CEO, é presidente, enfim, diretora executiva, enfim, a pessoa que for a mais alta liderança da empresa pode participar do Liderança com Impacto, e aí a gente tem ali mentorias, tá? Seja de brand persona, seja de conteúdo, posicionamento no LinkedIn. Tem também conhecimento, é um outro pilar, que é quando a gente faz uma curadoria de conteúdos para mais alta liderança, tá? Então, uma curadoria de conteúdo para alta liderança sobre sustentabilidade. E a gente tem ali uma série de experiências, então seja jantares, almoços, CEO Roundtable, para as lideranças poderem se encontrar, trocar figurinhas, apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos, tá? E aí poderem fazer essa rede um pouquinho mais forte também. A gente tem, de uma forma parecida, o CFO Coalition for the SDGs. Então, é quando a gente tem o pessoal do financeiro. E aí, quando o pessoal financeiro, não estou dizendo os bancos, eu estou dizendo o pessoal da área financeira da sua empresa, né? Se encontrando para discutir como alocar os investimentos, os recursos financeiros, para que os objetivos sejam alcançados, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí tem uma série de experiências também, de troca de ideias, de reuniões, enfim, tem uma agenda própria aqui para que isso daqui seja desenvolvido. Nenhuma das iniciativas, seja de CEOs, seja de CFOs, tem custo adicional, tá? A gente tem a nossa agenda de eventos. Então, aqui está a agenda de eventos para o segundo semestre, tá? Então, e aí, ao longo do ano, tem muitos eventos. Então, agora a gente já entra numa reta final, mas que é um pouquinho mais alucinante para conseguir participar e fazer todos esses eventos acontecerem. Aí a gente tem tanto main events quanto também side events, tá? A comunicação de progresso. Então, a comunicação de progresso é aquele outro destaque que eu ia trazer para vocês. E não deixa de ser um destaque dentro desse campo de visibilidade, porque a comunicação de progresso é quando as empresas comunicam para a gente como que elas estão progredindo, evoluindo dentro dessa temática, tá? E aí, quando elas comunicam, elas respondem ali dentro do nosso sistema uma série de perguntas, tá? E aí, dentro daquela ideia dos 10 princípios, daqueles 4 pilares, dos ODS também, tá? E quando elas acabam de responder, isso daí acaba gerando um relatório, e esse relatório fica público no nosso site. Então, no nosso site vocês conseguem ver, seja da própria empresa, como de outras empresas também, os relatórios que já estão publicados, tá? Como que funciona isso? Então, dentro do período de março a junho, a gente abre o nosso sistema para ser respondido, para ser preenchido. E aí as empresas têm esse período para preencher. Vamos supor que a empresa, e toda empresa no pacto hoje que já preencheu está ativa. Vamos supor que uma empresa ativa não preencheu, virou julho. Ela não preencheu, então, a comunicação de progresso. O que que acontece? Ela começa a mudar o status dela para não communicating, que é não comunicado, né? Ela não comunicou o progresso dela. E ela tem 6 meses para comunicar. Então, vamos supor que uma empresa vai responder agora em 2024, ela tem de março a junho para comunicar, virou julho de 2024, ela não comunicou, ela vai ficar como não comuniquei no nosso site. Chegou 1º de janeiro de 2025, então ela passou esses 6 meses e não comunicou ainda, aí ela pode ser deslistada do Pacto Global da ONU, tá? Se dentro dos 6 meses ela comunicar, o status dela volta para ativo, mas se não, ela vai poder ser deslistada do Pacto Global da ONU, tá? Temos o toolkit de mídia, então, para comunicar a adesão ao pacto. Então, a gente tem aqui diversos materiais que já estão prontos, já estão pré-aprovados.
e que o pessoal pode utilizar então para fazer a comunicação, a adesão do pacto, tá? E tá liberado, podem utilizar, depois vocês vão receber o material com esse link também. Mas caso vocês queiram criar uma nova peça de arte e essa peça de arte utilize essa nossa logo aqui, ó. Então, Gustavo, vamos criar uma peça de arte do zero, porque nosso time de marketing é muito ousado, criativo e vai criar uma coisa nova do zero. Pode. Pode criar, tá? Pode criar, pode colocar logo, tudo bem. Só que precisa passar por uma aprovação interna. E essa aprovação é pro o pessoal do Global que faz, lá em Nova York, e ela pode demorar até 3 semanas para ser aprovada ou não, tá? Então, se quiserem criar, pode criar, mas coloque ali do cronograma essas 3 semanas aí de aprovação, tá? E essa possibilidade também de não ser aprovado. Ah, não, Gustavo, mas a gente então vai utilizar as peças que vocês já disponibilizaram, tudo que está ali pronto pode utilizar? Pode utilizar. Contribuição anual, então, acho que é o último ponto aqui que a gente tem de acordo, né? Então, tem a contribuição anual, que é feita anualmente, baseada, então, na faixa de faturamento da empresa, né? A gente tem aqui, então, o valor de uma empresa participante em dólares, tá? Então, a empresa que fatura menos de 25 milhões vai contribuir com US$ 450 e, enfim, pensem que é em dólares, então a gente precisa fazer ali a conversão para os reais. E prestem atenção só na faixa de participante. A coluna aqui de integrante do Corp é um valor adicional, né, para as empresas que fazem parte do nosso conselho. E aí, por fim, a gente sempre pede para o pessoal deixar os contatos atualizados no nosso sistema, para a gente poder enviar as comunicações corretas para as pessoas certas, para de repente uma empresa que coloca somente uma pessoa no nosso sistema, essa pessoa às vezes sai de férias ou sai da empresa, ou enfim, tem algum problema e de repente as outras pessoas não recebem essa comunicação e a empresa acaba não participando das iniciativas do pacto. Então dá para vocês colocarem ali a mais alta liderança para receber só conteúdo e convite para alta liderança. O pessoal do financeiro, então, para receber comunicação referente à contribuição anual. E os pontos de contato em si para poder receber a comunicação geral do pacto, tá? E aí aqui a gente tem uma série ali de contatos para vocês poderem fazer aqui dentro do pacto. Podem centralizar em mim, no pessoal de engajamento, que é esse último e-mail aqui, que aí depois, enfim, o que que a gente não souber, a gente também vai encaminhando para as áreas corretas. Mas se de repente já tem em mente ali uma área, algum time que queira falar melhor, queira já trocar ideia, aqui já estão alguns contatos já adiantados para vocês. E eu vou terminando minha apresentação por aqui, gente. Agora fique à vontade para trazerem dúvidas, para me perguntar, enfim. Eu vou parar aqui a gravação, vai para o YouTube, então quem está assistindo gravado, muito obrigado, bom dia. E eu fico com vocês aqui, gente.